As Crônicas, capítulo 16, versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim, o Salmo de gratidão de Davi. Versículo 7 diz assim: Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que ele pronunciou. Amém? Oremos. Senhor amado Deus, Pai, mais uma vez falamos contigo, Senhor, pedindo a tua graça, o teu amor, para esse momento, assim como o Senhor tem nos honrado, na parte da manhã, da tarde, Senhor, que a tua palavra, Senhor, encontre morada ao coração do teu servo, da tua serva, Senhor. Não quero, meu Pai, falar de mim mesmo, meu Pai, mas da tua palavra nesta noite, que seja, Senhor, para o nosso coração um sustento, meu Deus, que a tua palavra encontre morada, Senhor, para o coração daquele que necessita, porque nós estamos aqui porque necessitamos de ouvir a tua voz, não aquilo que queremos, Senhor, mas aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos, ó Deus. Por isso, fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, permaneça no meio da tua igreja, Senhor, avivando os nossos corações. É no nome de Jesus que eu te peço isso e agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Igreja, pode sentar-se. Em nome de Jesus, fique à vontade. Eu quero refletir nesta palavra com os irmãos. O primeiro livro das Crônicas relata o que 2 Samuel, no capítulo 6, também tem o mesmo relato. Há uma semelhança nesses textos que narram a história do resgate da Arca da Aliança. Mas para você se situar nessa mensagem, eu gostaria de narrar e resumir o ministério de um dos homens em que eu busquei me refugiar na história dele, para contar um pouco o seu ministério e extrair aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Davi, a Bíblia diz que era um jovem que no anonimato ele tinha as suas experiências com Deus. Lá, cuidando das ovelhas do seu pai, ele louvava a Deus. Ele passava por experiência que ninguém mais sabia. Até que uma certa vez, alguém, a Bíblia diz, o texto diz, há um filho de Jessé que sabe tocar instrumento. Quando o espírito imundo se apossava da vida do rei Saul, e um dos servos lembrou do talento daquele jovem, mandaram buscar. Lá vem Davi. A primeira coisa que eu entendo aqui, irmãos, é que Deus usa o nosso talento para que a gente possa subir os degraus de maneira eficaz. Ou seja, aquilo que nós fazemos para Deus nos torna mais sólidos, mais maduro, mais consciente da palavra, do nosso chamado. Então tenha certeza que Deus está te abençoando, porque você escolheu estar aqui.
na presença dele, louvando o nome do Senhor. Alguém viu que Davi tinha a capacidade de tocar, e ele foi um dos primeiros acessos à presença do rei. Mas Deus já tinha sentado no seu coração de escolher um outro rei. A Bíblia diz que era um rei de acordo com o seu coração. Um homem de acordo com o coração de Deus. É aquele que se coloca na presença de Deus. É aquele que se humilha. É aquele que não tem vergonha de mostrar a sua identidade de adorador. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Esse culto, ele é público. As pessoas vieram aqui, você veio para ser abençoado por Deus. Para cantar louvores ao Altíssimo, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz. O texto diz que, dias depois, um tempo depois, o profeta vai até a casa de Davi. Essa história você conhece. A coisa mais linda naquela época era quando alguém dizia assim, olha, sabe quem vem aí? O profeta, ele vai chegar em tal horário. Nas entrelinhas do texto, todas as famílias, todas as pessoas se reuniam para receber o homem de Deus. Havia uma reverência, havia algo incrível, porque era um homem de Deus. E assim aconteceu. A Bíblia diz que o profeta viu os primeiros irmãos de Davi, olhou uma visão na ótica humana, ele colocou no coração dele, é esse daí. Aí o texto diz que vai passando, até ele dizer, acabaram os teus filhos. O certo é, irmãos, que o texto é bem específico quando diz que o profeta ungiu Davi pela primeira vez, por 3 vezes ele foi ungido. A primeira vez ele é ungido no meio dos seus irmãos. Uma coisa que eu aprendo é que Deus mostra o benefício dele para nós, irmãos. Deus, ele não limita aquilo que ele te dá. Ele mostra para a igreja, ele mostra para o mundo, ele mostra para a tua família a bênção dele na sua vida. Por isso que o texto está dizendo que Davi ele está sendo ungido no meio dos seus irmãos. A gente poderia falar mais sobre Davi, como ele era tratado, o porquê ele estava lá escondido no anonimato. O tempo passa, Davi recebe uma promessa. Uma coisa interessante é que a gente, ser humano, nós temos o imediatismo, algo que a gente quer que aconteça logo. Davi não foi sentar no trono logo em seguida. Davi esperou um tempo. A Bíblia vai dizer que Saul morre. Ainda tem um herdeiro dele que morre na guerra. Davi vai sentar no trono. Vai chegar o exato momento em que a promessa de Deus se cumpre na vida dele. Mas no meio de tudo isso, há uma espera consciente. Sabe aquela bênção que Deus promete para nós? E a gente não se afasta da presença dele? Foi o que aconteceu com Davi. Nesse intervalo, ele vai ter aquele momento com Golias. Ele vai ter outras experiências na vida dele. Ele vai sentar no trono, depois de muito tempo, depois ele esperar a promessa no exato momento em que Deus dá para ele. E a primeira coisa que ele vai fazer, a Bíblia diz, ele vai reunir o conselho da época, que eram os anciãos, a liderança daquela comunidade, e ele vai dizer assim, olha, Deus me abençoou, estou parafraseando o texto aqui, Deus me abençoou, eu estou bem, só que está faltando uma coisa. Todo mundo olha para Davi, o que está faltando? Um homem que agora é rei, tem um exército a seu dispor, é um guerreiro, tem habilidade, é músico, não é levita, ele é músico, mas não é levita, não era o ministério que Deus queria para a vida dele. Davi vai dizer assim, olha, nós precisamos resgatar a arca da aliança, ou a arca do concerto, como a Bíblia diz.
Todo mundo concorda com Davi. Ele está esperançoso, porque ele sabe, como um salmista, alguém que tem Deus no seu coração, ele sabe que é necessário a presença de Deus. Naquela época, no contexto, assim Deus fez a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Por alguma razão, povos que guerrearam contra Israel, levaram a arca, a Bíblia diz, para fora, para um lugar muito distante. Mas houve uma praga sobre eles. A arca vai ser deixada na casa de Aminadab. Muitos estudiosos falam que ele era um dos levitas que estava aposentado. Vai ficar um tempo ali, e Davi diz assim, olha, nós vamos buscar a arca. Para você entender, Davi manda fazer um carro com 2 bois. Ele prepara todo mundo. O exército está animado, o povo, as gerações animadas. Porque diz assim, olha, a arca vai voltar para cá. Aqui é o lugar dela. A Bíblia diz que Davi olha. Ele diz assim, olha, eu tenho um lugar para me morar. Eu tenho um lugar para me dormir. Mas está faltando alguma coisa. Eu preciso trazer a arca. Eu preciso construir um lugar para colocar a arca, a presença de Deus. Ele queria a presença de Deus no ministério, na vida dele. O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, um pote de maná e o cajado de Arão que floresceu. Eram essas 3 coisas que havia dentro da arca. A arca, ela era folheada a ouro puro, pesava muito. Davi, todo animado, ele faz a primeira tentativa. Ele vai dar tudo certo. Ele traz a arca. Só que no meio do caminho, a Bíblia vai dizer, o texto diz, que em uma tradução, o boi faz isso aqui, ó. Ele sacode de um lado para o outro. Outros vão dizer que era uma pedra grande. Outros vão dizer que os bois já eram velhos. Tombou. Um dos soldados de Davi, chamado Uza, estende a mão na tentativa de proteger a arca para não cair. A Bíblia diz que Deus se ira naquele exato momento. A ira de Deus é manifesta. O soldado de Davi é fulminado naquele exato momento, irmãos. Sabe o que acontece com Davi? Ele fica triste. Ele fica desanimado. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que muitas das vezes a gente, no nosso ministério, há algumas intercorrências, há algumas pausas, há coisas que acontecem na nossa vida. Aí a gente fica pensando, Senhor, o que eu fiz? Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou louvando ao teu nome. É como se a gente dissesse assim, Senhor, eu quero um escudo. Eu não aceito a prova vir sobre a minha vida. Davi era rei. Ele queria a arca da aliança. Simbolizava a presença de Deus. A Bíblia diz que ele fica desanimado e decide colocar a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Por 3 meses a arca fica lá. Um servo de Davi chega para ele e diz assim, Davi, sabe o que aconteceu? Depois que você levou a arca da aliança para a casa de Obed-edom, esse homem está sendo abençoado de uma tal maneira, ele está sendo próspero, a família dele está bem, algo aconteceu e chama a atenção de Davi. Irmãos, a presença de Deus na nossa vida faz tudo isso e muito mais. Amém? A presença de Deus na vida da igreja faz milagres acontecer. Eu venho de uma geração que talvez você deve ter contemplado grandes milagres. Eu vim de uma igreja em que a gente orava e em um certo momento um paralítico levantou no meio da igreja, irmãos. Eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos. Uma igreja em que quando um espírito imundo se levantava, se manifestava, a igreja orava, a igreja clamava a Deus e expulsava no nome de Jesus. Então, eu sei que você tem muitas experiências, porque
Porque a presença de Deus, ela causa na nossa vida, ela tira as lágrimas, ela edifica. A presença de Deus no nosso ministério nos faz crescer. É a presença de Deus que sustenta a vida da igreja. É a presença de Deus que sustenta o casamento. É a presença de Deus que sustenta a família. É a presença de Deus que resgata as pessoas que estão precisando. É a presença de Deus que fala nos corações daqueles que precisam. É somente a presença de Deus, irmãos. A gente pode ter música boa, a gente pode ter instrumento bom, tecnologia boa, mas se não tiver a presença de Deus, não tem graça. Simplesmente não funcionam as coisas. Mas essa igreja aqui tem a presença de Deus. Essa igreja aqui clama pela presença de Deus. Eu não sei quantos momentos da sua vida você tem clamado pela presença de Deus. Talvez uma bênção que você está pedindo para Ele. Talvez pelas madrugadas as suas lágrimas rolam. E às vezes nem a gente compartilha com a família. Mas Deus sabe aquilo que a gente busca. O salmista Davi, ele entendeu muita coisa na vida dele. Uma das coisas eu vou destacar. Primeiro, só quem podia conduzir a arca eram os levitas. De que forma? Eles tinham que colocar no ombro, eram vários levitas. Eles colocavam sobre os ombros, cada um. Isso aqui, irmãos, é teologia, mas é boa. Escute só. Era coletivo. Lembra que o Vladimir falou hoje à tarde? É singular, mas o efeito dele é coletivo. A ação é coletiva para um propósito só. Davi olhou, chamou os levitas e disse assim: olha, nós precisamos consagrar a nossa vida. Talvez, eu imagino assim, que Davi recorreu lá às leis que Moisés tinha deixado escrito, e ele observou e lembrou que não podia colocar a arca da aliança em uma carroça, com animais puxando, um exército puxando. Não podia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que as coisas de Deus são coisas sérias. Há integridade, irmãos, na nossa vida. Eu não posso louvar a Deus de qualquer maneira. Tem muita gente dizendo por aí, sabe o quê? Deus levanta quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer. Sim, mas todos precisam descer à casa do oleiro. Amém? Jeremias, no capítulo 18, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que vai descer à casa do oleiro, e lá ele vê o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. De repente o vaso se quebra, ele torna a fazer de novo. Aí o versículo 6 vai dizer assim: assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Assim somos nós, irmãos, nas mãos do Senhor. A gente tem intimidade com Ele, a gente conta para Ele as nossas maiores dificuldades, as nossas dores. A gente compartilha sonhos com Deus. Eu não sei se você já fez isso. Davi tinha um sonho. Ele era rei, mas ele queria a presença de Deus. Ele queria trazer a arca. Eu aprendo também que a gente precisa contar os nossos sonhos para Deus. Às vezes a gente se segura para não chorar, irmãos, não faça isso. Chora na presença de Deus, fala com Ele. Tenha intimidade com Ele. Senhor, eu sou teu servo, sim, Senhor, eu confio na providência. Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus da providência. Tu és o meu Deus, Senhor. Eu vim aqui primeiro para Te glorificar, Senhor. Mas pela Tua graça e misericórdia eu estou Te pedindo, porque Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. Tu és o Deus da minha vida. Davi entendeu isso. A Bíblia diz que ele vai colocar todos os levitas, selecionar os instrumentos. Aí entra a parte da música. Por isso que o texto está dizendo que é a partir daquele momento ali, logo quando a arca chega, é que eles vão exercer uma atividade na música. Ele divide as funções. O texto diz que eles se preparam com instrumentos e ele faz a segunda tentativa.
A segunda tentativa, irmãos, ela é racional, ela não é emocional. O foco de Davi é buscar a arca da aliança. O foco dele é esse. Só que o texto está dizendo que, no momento que eles colocam a arca sobre os ombros dos levitas, eles começam a cantar canções de exaltação ao nome do Senhor. Imagine que aquilo estava pesando. Olha só, você vai entender isso. Estava pesando sobre o ombro deles. Mas o que eles faziam? O que a gente fez aqui agora. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em infinito amor. Sobre toda a terra. Quem é que consegue cantar isso, irmão, sentindo dor? Quem é que consegue cantar isso, tendo lutas? Mas Deus, Ele nos dá poder para enxergar. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. É um pai olhando para o filho, ele não precisa falar mais nada. O filho diz: eu já entendi, meu pai. Você sabia que Deus olha para você agora? Qual tem sido a sua atitude de rendição diante de Deus? A tua adoração, irmãos. Assim como Davi no anonimato, ninguém estava vendo ele. A gente não precisa disso. E Deus, Ele nos capacita para enxergar, para ter um foco diferente, uma visão diferente das coisas, para engrandecer o nome dEle. Quantas pessoas, irmãos, passam dificuldades a semana toda. Teve uma pessoa que compartilhou assim, ela disse assim, olha, em um outro momento que eu estava pastoreando, ela disse assim, pastor, lá na minha casa, eu não consigo cantar, vão lá e desliga o som. Eu não consigo falar de Deus, é uma gritaria, é muita briga, é muita contenda. Mas quando chega o sábado pela manhã, o meu coração se alegra, porque lá dentro da igreja, com os servos do Senhor, ninguém vai me impedir de louvar a Deus. Aleluia. Quantas pessoas chegam, irmãos, para louvar a Deus, elas esquecem o problema. Por quê? Porque estão adorando a um Deus verdadeiro, a um Deus consolador, a um Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele leva a nossa oração a Deus, Ele é o consolador, ajudador, que nos compreende, que nos entende e nos ajuda diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que a cada 3 passos que eles davam, irmãos, era feito um sacrifício. Você imagina a distância de um lugar para o outro? Eles tinham que, Davi, olha só isso aqui, irmãos. Davi, a segunda tentativa, é minuciosa. Ela tem detalhes. Ela tem respeito. Ela tem unidade. Ela tem comunhão. Ela tem renovo. Ela tem reparo. Ela tem unção. É olhar para Deus e saber que somente a Ele nós devemos prestar culto. Somente a Ele nós devemos exaltar. Davi compreendeu tudo isso. E ele estabeleceu essa norma. Opa, parou. Sacrifício. Aí eles faziam sacrifício. Continuavam louvando a Deus. Continuavam cantando. E o peso aqui sobre os ombros dos levitas, que era a exclusividade deles. Ninguém mais, nem Davi podia. Podia tocar, podia levantar, não. Era dos levitas a função. Nós sabemos que, assim como os apóstolos, os profetas, exerceram a sua função em determinado tempo estabelecido por Deus, os levitas também. Hoje, a gente não chama de levita, a gente faz uma função semelhante, que é louvar a Deus, é servir a Ele, é cuidar do templo, ajudar a ornamentar, ajudar em tudo aquilo que a gente pode fazer.
Mas a gente não é exclusividade, irmãos, a não ser pela graça e sangue de Jesus Cristo, que Pedro vai dizer que nós somos nação santa, propriedade santa exclusiva do Deus Altíssimo. Tirando isso, irmãos, eu não posso vir aqui à frente ou me intitular aquele que tem uma fama, aquele que sabe de tudo, aquele que faz tudo. Não, se eu tenho um talento na minha vida, ou mais, eu consigo tocar vários instrumentos, eu consigo fazer muita coisa. Isso Deus te capacita, isso é propriedade exclusiva de Deus. Mas o Espírito é o mesmo. Os dons que Deus nos dá, ele é para uma causa, é para louvar o seu nome, é para cuidar do seu povo. Assim Davi entendeu isso. Eu quero resumir e terminar essa mensagem dizendo que quando Davi entra na cidade, com a arca da aliança junto com os levitas, a Bíblia diz que ele faz uma pausa, ele tira de dentro da bolsa dele uma roupa branca de linho fino. O texto vai dizer que essa roupa ela era colocada em ocasiões especiais. Ela simbolizava uma reverência, uma pureza. Ele tira aquela roupa de guerreiro, ele veste outra roupa, e ele começa, sabe o quê? Ele começa a dançar ao redor da arca. Lá na frente, a Bíblia diz que há duas gerações. A primeira geração, ela está de joelhos chorando, derramando lágrimas, agradecendo a Deus. Isso aqui é interessante, irmãos. A segunda geração é uma geração mais nova. É a banda Atos 2, que está louvando a Deus. É os músicos mais recentes. Eles estão olhando para os seus pais, os seus familiares, os mais antigos, com o rosto marcado pelo tempo. Talvez dizendo assim, porque eles estão de joelho, porque eles estão clamando, eles estão chorando. Que choro é esse que eles estão fazendo? Porque eles sabiam que diante de muitos cativeiros, diante de muitas aflições, inversões, de ceder às tentações, eles estavam tendo ali naquele momento uma restauração na vida deles. Era a presença de Deus que estava entrando, era a presença de Deus que estava fazendo morada naquele momento. Mas aquela geração, ela não é julgada, a geração mais nova. Assim como a gente entende hoje, o culto ele é dinâmico, ele é racional, irmãos. É necessário a gente compreender as gerações, é necessário a gente ajudar as gerações. Por isso que Deus te coloca em lugares firmes, em lugares que você consegue ver, para ajudar os mais jovens, para ajudar pessoas que chegaram agora nos caminhos do Senhor. A gente precisa ajudar pessoas, a gente precisa pregar para elas, a gente precisa ter paciência. A Bíblia diz que eles vão se alegrar, a arca da aliança vai estar ali, a presença de Deus. Eles vão glorificar a Deus, eles vão entender o que Davi estava fazendo. Davi poderia dizer assim, olha, eu vou conduzir aqui esse reinado sozinho, eu não preciso da presença de Deus. Diferente do rei anterior que escolheu viver isso. Deus concede a ele uma visão diferente. Mas por quê? Porque ele se curva diante de Deus. Davi teve os seus erros, teve as suas dificuldades, seus momentos, seus dramas pessoais. Mas todas as vezes, é um dos salmistas que ele chega diante de Deus. Vamos ficar de pé? Eu vou simplificar aqui, irmãos. Eu quero que você me ajude. Imagine só Davi. O desejo dele era de construir o templo. Deus chega para ele e diz assim, Davi, não vai ser você, Davi. Não vai ser. Vai ser o seu filho. Vai ser Salomão. Lá na frente, os levitas vão ser chamados novamente. A glória de Deus vai descer sobre o templo. Vai ser inaugurado. Mas Davi,
é um homem que, guerreiro, derramou muito sangue. Imagine ele passando uma semana de dificuldade, para a gente entender. Aí ele chega diante de Deus, na presença de Deus, mesmo sendo infiel, mesmo sendo pecador, aí ele começa a se humilhar diante de Deus. Ele vai dizer: Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Eu vejo Davi caindo de joelhos, um rei que cai de joelhos, e tem tudo que quer na vida, mas ele se humilha diante da presença de Deus. A Bíblia diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele